O Discurso do Rei. Um filme belíssimo que vale a pena a gente assistir algumas vezes, né? Interpretações extraordinárias, um show, um filme lindíssimo que eu escolhi neste momento. Por quê? Porque nós teremos a nossa mentoria sobre exercício de governo e eu escolhi esse filme para falar sobre exercício de governo. Um filme onde um rei ensina outro rei a ser rei. Eu vou falar sobre isso aqui, falando desses dois personagens extraordinários, o terapeuta e o príncipe, né? E a relação deles nesse desenvolvimento do que vem a ser governo. Então vamos começar falando do terapeuta, falando do Lionel, que é um terapeuta autodidata, intuitivo, que acabou se desenvolvendo a partir das circunstâncias, né? Então a gente vê bem ali aquilo que eu ensino no curso Códigos de Prosperidade, falando sobre como que a prosperidade vai se desenvolvendo quando a gente aprende a ser semente e dar fruto aonde a gente é plantado. Ou seja, ele tinha uma ideia, ele queria ser ator, por causa disso ele estudou dicção e etc, etc, mas daí por conta das circunstâncias, a guerra, etc, ele é convidado a ajudar aqueles soldados traumatizados e ali, no campo de batalha, né, na vida real, ele desenvolve uma habilidade e a partir dali se torna uma pessoa que ajuda outras pessoas a lidar com algo que ele dominou, né? Então ele aprende com a experiência, desenvolve técnicas próprias. Então o que acontece com ele? Ele é uma pessoa que está exercendo o governo dentro da realidade dele, né? E aí a gente, ele na sua maturidade, né, vê ele vivendo uma situação de como que eu vou me impor, né, diante do rei, mas ele tem essa habilidade de se impor. Para mim, a frase do filme é quando ele vira para o príncipe e fala: meu castelo, minhas regras. Isso é a frase de uma pessoa que entende sobre governo, né, e que traz isso para um contexto que essa frase tinha um impacto gigantesco, sendo que o alvo dela era o próprio rei, que tinha uma ideia fantasiosa de governo e que precisava cair na real. Aí a gente tem um outro personagem que é a esposa, uma doce codependente, né? Que fala pelo marido, que assume o governo pelo marido, um homem completamente dependente, preso aos seus 4 anos de idade, dominado pela raiva. E aí ela vai conduzindo ele até que chega diante de alguém que exerce mais governo que ela, que é o Lionel, né? E aí ele fala: bom, se você vai me confiá-lo, então a partir de agora ele é meu, a senhora pode esperar aí na sala, e retira o governo dela para que esse governo possa ser entregue ao marido. E aí a gente tem uma primeira etapa do filme, que é a resistência dele a essa relação, a transferência, né? Um filme também que mostra o nascimento da psicanálise, né? Os ensaios de psicanálise, uma compreensão ali de que a psicanálise já estava surgindo de alguma maneira, né? Esse olhar para a alma, esse olhar para as questões emocionais, etc. Num primeiro momento o príncipe resiste completamente. Por quê? Por causa da lealdade dele ao pai. Então vamos falar do príncipe e dessa relação. Ele é o segundo filho, filho do meio, de uma família de 3 homens, né? 3 filhos. O primeiro, que é o rei Eduardo, se eu não me engano, que renuncia ao trono. Por quê? Porque toda a sua potência tá aprisionada na sexualidade que ele vivencia com aquela mulher, né? Que também tinha outros relacionamentos. Então ele tá completamente dominado por essa sexualidade e essa mulher faz muito bom uso disso a seu próprio favor e ele fica preso ali. Então, ou seja, o que a gente percebe dentro desta família? O declínio da potência. Então tem um rei, que é um homem que sabe reinar, mas que não sabe desenvolver sucessão, né? Que não sabe ser pai dos filhos, enfim, que não consegue passar o legado para frente. Aí ele tem 3 filhos. Um primeiro que fica completamente aprisionado nas preferências da mãe, porque a gente depois entende que ele era o preferido da babá, o preferido da mãe, o preferido do pai. Fica preso neste lugar, escravo dessa sexualidade e perde a sua potência. O filho do meio, que é o Albert,
que é o nosso personagem, aqui o nosso herói na sua jornada, e ele é uma pessoa completamente castrada, que tem uma identidade castrada, deformada, literalmente deformada, né? Então, ele tinha as pernas tortas, e aí colocam os ferros para a perna dele se adequar àquela realidade. Ele era canhoto, isso conta sobre a sensibilidade da alma dele, sobre ele ser um artista, sobre ele ser intuitivo, sobre ele, enfim, e aí isso é podado. Ele fica refém das maldades, das crueldades, do abuso emocional de uma babá, e isso faz com que a identidade dele fique completamente castrada. Refém de um pai cruel, excessivamente crítico, que acredita que a sua crítica vai impulsionar a virilidade do filho, né? Incentiva o irmão a fazer bullying com ele, ele fica aprisionado nessa relação no meio, que já é uma questão do filho do meio, né? Que tende a ser esse conciliador, né? Então ele tem muito essa identidade. E aí o caçula, que aos 13 anos, ou seja, quando vai entrar na virilidade, quando vai liberar sua sexualidade, ele morre de epilepsia, que aí vai contar sobre as heranças, né, do clã, e também sobre essa potência não canalizada. Então é um filme que mostra exatamente a potência que não consegue encontrar o caminho dela para o governo, né? E aí a gente vê o Lionel, especialista nisso, se colocando a serviço num estágio do exercício de governo avançadíssimo para suportar toda a ira, toda a raiva, todo o desrespeito que aquele jovem aprendiz direciona para ele, né? Então, quando é que a relação dos dois começa a funcionar? Quando o rei morre. Por quê? Porque o Albert, ou Bert, como o Lionel chamava, ele era muito leal ao pai. Então, ele não podia se abrir para aquela relação amorosa, para aquele pai amoroso que o Lionel se dispõe a ser para ele, porque ele trairia o pai. E aí, quando o pai morre, ele vai em busca da paternidade do Lionel, aceitando essa paternidade, essa transferência, esse resgate que começa a acontecer na relação deles. Por quê? O Bert, na verdade, é um menino preso aos 4 anos de idade, com toda a raiva que é a sua potência não desenvolvida, não direcionada, escravizando ele, arrogante, né? Atacando as outras pessoas, completamente dependente emocional. E o Lionel começa a conduzir ele nesse amadurecimento a partir do quê? A partir da intimidade, a partir da vinculação, a partir da conexão emocional que ele se dispõe a ter com o Bert para resgatá-lo e vir trazendo esse menino nessa alma. Ou seja, conforme ele se conecta com o Lionel, quando ele cria confiança com o Lionel, a alma dele vai ficando forte para que ele possa ir galgando como é que fala? O processo de individuação dele, que fica bem claro ali no primeiro experimento, que é ser ou não ser, eis a questão. Que é a essência do exercício do governo, né? Conseguir desenvolver uma identidade que acontece de maneira que a gente não espera. Ele fala, eu não quero ser isso. Ele não consegue assumir, na verdade, que ele queria o trono, que ele se preparava para o trono, que ele queria a aprovação do pai. E o Lionel vai conduzindo ele em conseguir afirmar isso, sair daquele lugar de medo, né? Daquele lugar da potência não desenvolvida. E aí ele vai lá e resgata esse menino, né? Então, quem é o nosso professor no filme? O Lionel, que consegue lidar com a sua frustração, porque ele queria ser ator, que consegue dominar a própria identidade de acordo com a sua real potência. Então ele tem um determinado momento, ele é confrontado que ele não é médico, que ele não tem direito de exercer a profissão. Ele fala, não menti, não tem sigla nenhuma na frente do meu nome, tá escrito lá, auxilio as pessoas com problema de fala, tá meu nome lá, não tem problema nenhum. Quer dizer, ele não quer ser aquilo que ele não é, de uma integridade extraordinária a ponto de não contar para a esposa, né, tudo aquilo que ele tá vivendo, de falar, eu sou o terapeuta do rei. Ele não conta para a esposa porque ele era um homem muito íntegro, né, leal,
se você pesquisar, você vai descobrir que o filme foi baseado nos diários dele, que ele escrevia. O neto dele achou esses diários e aí esses relatos chegaram a público e o filme é baseado nisso, né? Na relação de amizade que eles tiveram. Você vê que ele vai desenvolvendo o governo de tal forma que ele depois é condecorado numa ordem de quem presta serviços à realeza, uma ordem que nem existia. Né, recebe um título que nem existia, passa a existir a partir dos serviços dele, ou seja, é o próprio exercício de governo, né? Então a gente geralmente tende a achar, pelo óbvio, né, que o governo ali está na mão do rei, mas na verdade o mestre de governo ali, o mestre sobre governo é o Lionel, e que conduz o rei a poder exercer o governo, né? Que ele exerce aonde? Na monarquia? Não. Na vitória da própria questão. Por quê? Porque ele era conhecido por ser gago, e aí ele vai exercer governo justamente no momento onde a nação está amedrontada, porque de repente toda a monarquia passa por um momento de transição, o rei morre, o outro renuncia, e aí aquele menino gago que nunca conseguia vencer nada, de repente vai ser o rei deles, e aí eles têm um grande inimigo que é Hitler. E aí, aonde que ele se torna rei? Porque com a voz dele, com a resiliência dele, com a superação dele, ele consegue se conectar à alma de todas aquelas pessoas que encontram nele um rei. É porque ele virou rei? Não, mas porque ele exerceu o governo sobre a própria dificuldade dele e tornou possível a vitória. Então, de repente, as pessoas se identificaram com aquela pessoa que venceu as próprias dificuldades e acreditaram naquela voz que os conduzia à vitória. E assim, o rei George conduz o povo a vencer o nazismo. Olha que história lindíssima, né? Eu amei, espero que você tenha gostado também.